o que dentro desse mundo faz sentido a gente estar olhando. Sim. Tem muita coisa. Boa. Ansiosa por aqui. Boa, vamos lá então, pessoal. Bom dia aí. A gente já tá chegando, entramos aí na sexta aula já, né? Então a próxima já vai ser aquela presencial. A gente combinou lá o Iago, né? Acabou cedendo ali o espaço dele, o escritório dele também. E aí, que nem o André comentou, assim, é um tema meio. É um tema complexo mesmo, não é um tema fácil, assim. Então a ideia não é que vocês consigam. Putz, vão sair daqui experts assim no assunto de machine learning, né? Mas eu acho que só o fato, aquela coisa, né? Quando eu conheço, eu consigo pedir, eu consigo, né, solicitar de uma forma diferente quando eu não conheço um cenário, né? Então a ideia é essa. Andrezão, eu vou passar mais pelos tópicos aqui daquele do recapitulando, e aí depois você tá contigo aí, porque o André ele preparou o notebook, né, da última aula, e aí a gente vai desmembrando ali, vai passando passo a passo, pode ser? Ó, a gente Vamos já tá lá. gravando. Vou passando aqui rapidinho, só para a gente focar mais na prática mesmo, tá? Bom, deixa eu pular isso aqui. Já passou. Tá. Então a ideia aqui hoje da nossa pauta é a gente vai a gente vai tentar trazer um pouco dessa ideia do que é o Python, para que serve, quais são os principais comandos ali, que é o que a gente trouxe na última mentoria também. A gente falou bastante sobre. A gente vai reforçar mais porque a gente sabe que de novo, é um tema que não é tão fácil assim de fixar na cabeça. Mão na massa, que aí está 100% aqui, o André ele estruturou um notebook bem legal aqui, um case user aqui bacana para a gente passar. A gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de projetos e depois a gente passa ali por fim pela parte de storytelling ali, como que a gente trabalha. Eu vou trazer um pouquinho mais ali do meu viés ali de estruturação de dados ali. Então acho que vocês vão curtir. Na última mentoria, o André, assim, a gente comentou bastante sobre o Python, né? O Python, ele é uma linguagem de programação muito usual no mercado. Assim, acho que primeiro o SQL você já resolve, que nem a gente já falou várias vezes, 80% dos problemas, né, André? Você resolve com SQL. Isso, E o relacionados a Python, dados, né? Assim, no mundo de dados, SQL até mais que 80%, mas o Python é um outro mundo, assim, abre um novo leque. exato. E o Python é isso aqui que vocês estão vendo na tela, né? Acho que, André, nem lembro se foi eu ou você que colocou essa imagem da última vez, mas essa imagem eu achei muito boa, porque ela literalmente ela mostra assim que o Python ele é tão flexível que você consegue fazer visualização de dados, vocês conseguem montar visualização de dados. Vocês vão perceber, quando a gente fala lib, a gente está falando de uma biblioteca que você chama dentro do Python e aí você consegue explorar isso. Então, tem várias bibliotecas de visualização, tipo o Matplotlib é uma das principais, assim, que o pessoal mais conhece. Né? Então, tem a parte de automação, a gente até comentou ali a pergunta da Pana na última mentoria sobre diferenças de RPA para o que a IA está fazendo, né? Então, a gente entrou um pouco nessa linha. Questão de desenvolvimento de software, então dá para desenvolver site, dá para desenvolver um software ali, é, dependendo da automação que você quer, você consegue jogar também dentro de um sisteminha. Dá para desenvolver jogo. Meu primeiro contato com Python de fato, foi na empresa e o segundo foi fazendo aquele joguinho da minhoquinha. Não sei se vocês já viram o antigo Nokia que vinha. Eu O acho que clássico. esse é o clássico, né? Acho que tem uns clássicos assim dentro da área que todo professor pega e quer te mostrar. Ó, você consegue fazer o jogo da minhoquinha aqui que. É o clássico Então, no Nokia lá no joguinho também celular. era o do Tudo. Nokia mesmo. É, Desenvolvemos do Nokia. Foi isso daí. E fizemos tudo 100% em Python, tá? Então, essa é a graça, assim. E eu vou contar, até trazendo aqui para vocês, fugindo um pouco aqui do board aqui que a gente tem. Eu, quando comecei, eu falei assim, cara, esse negócio aqui eu não vou aprender nunca. Eu juro pra vocês, assim, eu falei, meu, não dá. Tipo, olha a lógica de programação que o cara tá trazendo aqui. Porque o professor, ele trouxe em cima do jogo já, e fazer jogo é complexo pra caramba, não é fácil. E aí aquilo me deu confesso que aquilo me travou no começo. Depois eu comecei a entender que, pô, o Python ele tá em outras caixinhas.
E você não precisa ir para a caixinha de gamer direto, de desenvolvimento de jogo. Você pode trabalhar ali com a IA também, que é um pouco mais tranquilo ali de fazer. Então, é bem legal assim. Aí só uma curiosidade, a gente estava falando de jogo aqui, eu sempre compartilhar com vocês assim um pouco da minha rotina, do André, um pouco do que a gente vive assim no mercado. Eu estava vendo esses dias um vídeo do cara que é o Victor, que ele é fundador, um dos fundadores da Wildlife, que é uma das maiores empresas de gamer do Brasil, assim, do mundo, muito foda. E, e muito dessas coisas assim que essa ideia de testar, de desenvolver, o Python traz muito isso também, porque a gente tem essa flexibilidade, a gente não precisa. Antigamente você tinha que contratar empresas muito específicas para fazer um projeto ali, porque você precisava de processamento, você precisava da parte mais de hardware ali de computação. Hoje, com a ferramenta que a gente tem, até o que a gente já passou na última mentoria, você consegue fazer isso de dentro de casa, de uma forma ali muito protótipa, sem ter que pagar tanto assim, né? Então, é bem legal que tem esse leque aqui de possibilidades, tá? E eu acho que isso que eu a parte que eu mais curto, que é essa nova era que a gente está vivendo, mas historicamente as pessoas já viveram isso também, né? Então, acho isso é bem legal. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque a ferramenta que a gente está usando aqui, né, que é a parte do Google Colab, o Google Colab ele permite essa parte do compartilhamento, essa parte que a gente chama também de ter um ambiente ali mais compartilhado, mais democratizado, uma comunidade de você desenvolver as coisas em conjunto. Chega a ser uma comunidade, mas você tem um ambiente ali onde eu, Lucas, André consegue desenvolver as coisas. Então, e aqui a gente consegue chamar o Python, aqui a gente já está trabalhando com Python, né? E a graça do Google Colab é que você não precisa ficar instalando as bibliotecas. A maioria das bibliotecas já vem instalada ali de uma forma meio que nativa por trás, né? E está implementado em todo o ecossistema da Google, né? É uma ferramenta maravilhosa para vocês usarem, que é o que a gente vai usar aqui na aula de novo. Então, e detalhe, isso já está lá em cloud, está no processamento da própria Google. A gente não precisa separar aqui, criar um ambiente on-premise na nossa máquina, passar por toda uma configuração complexa, sendo que a gente já consegue fazer isso aqui. Tô falando porque, assim, existe também outras ferramentas, tipo, tem o Anaconda, você tem que baixar na máquina, fazer o download, fazer a configuração, só que na hora que vocês forem rodar o código, dependendo do que vocês rodarem aqui na aula e tentar fazer por lá, vocês vão ter que instalar a biblioteca, porque nem todas as bibliotecas vão estar instaladas. Já o Google Colab adianta um pouco mais essa parte, beleza? Tira uma fricção inicial que frustra bastante. Que nem o Exato. Lucas comentou, né? Quando ele começou a programar, falou, isso aqui eu não vou aprender. Eu passei por várias vezes isso, e ainda passo, mas sempre que eu falo isso, vou aprender e tal, eu falo, não vou conseguir aprender isso, mas é uma coisa mais difícil do que eu via antes. Então a gente vai quebrando algumas barreiras, É. e, e várias vezes eu ia instalar um software novo, uma biblioteca nova, e dava erro na máquina. Nossa, eu gastava às vezes horas. Muito Uma coisa ruim. muito besta, e é muito frustrante isso. Na área de computação é normal, então a É. gente quer deixar o mínimo de fricção para vocês. E esse é um ambiente que é gratuito, é muito generoso o pacote gratuito deles. Então, às vezes, quer subir uma base de dados, fazer uma análise rápida, quero testar alguma coisa, quero só rodar um Python ali para aprender, para brincar. Esse ambiente é muito bom mesmo. Eu já usei muito ele em alguns projetos, na época que hardware era mais caro e a gente não tinha tantas ferramentas que nem se tem hoje, possibilidades, e foi uma das ferramentas que mais disseminou assim o uso de máquinas mais robustas para ciência de dados. Então, o Colab é uma ferramenta muito boa. Exato. Então, assim, pessoal, é isso, assim, o André tá falando, assim, eu acho que a gente precisa usar agora essas ferramentas de ponta. E aqui, de novo, a gente vai estar ali num ambiente super interativo. O André, se puder compartilhar de novo aqui já o notebook com elas, que aí elas conseguem já acessar. Então, a parte aqui também de machine learning, deep learning, que toda a parte de IA ali que a gente está construindo é o que o André vai mostrar para vocês e vocês vão ver que não é nada de outro mundo. Ah, legal que agora quando vocês falarem, alguém falar, IA, opa, calma lá, eu já sei mais ou menos ali como funciona. E vamos passar aqui pelos principais comandos, porque assim, é quase uma colinha ali.
Vocês vão ter que, quem quiser seguir de fato na área, ou quiser desenvolver algo na área, vai ter que entender ali, mas vai aprender conforme for repetindo várias vezes o comando, tá? O Python, diferente do SQL, o SQL ele é uma linguagem um pouco mais travada ali, ela já é mais pré-fixada, você não consegue mudar muito ali, que nem... Lembro que em alguns momentos a Pan, quando a gente estava testando, ela, putz, se eu colocar o where em cima do from, putz, não deveria funcionar? Aí o SQL ele já não permite, porque ele já tem uma indentação própria, ele é um pouquinho mais chato. Só que o lado bom do SQL é que se você decora a indentação, você já não se perde mais, porque você sabe que o select vem primeiro, o from depois, o where depois, o order by depois e o limit depois. Então essa é a ordem, além dele processar de trás para frente, né? De baixo para cima. Ele faz um processamento, ele não faz uma leitura do select, ele primeiro não seleciona as colunas. E já o Python ele já te dá essa flexibilidade. Talvez tem pessoas que se encontram mais com Python do que o SQL, que é o caso do André no começo desde carreira dele, ele usava mais o Python, e quando ele foi para SQL, ele falou, pô, me senti um pouco mais travado aqui. E aí tem um pedaço aqui que a gente chama que a gente consegue atribuir a uma variável. Como assim? Eu posso pôr o nome do meu lado esquerdo, que é minha variável, e atribuir um valor, atribuir uma string, atribuir ali um float, atribuir um int, que são os tipos de dados que a gente tem. E dentro desses tipos de dados, a gente consegue trabalhar com lista, dicionário, que é o que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Então, se vocês perceberem aqui, o exemplo bem básico, tá, pessoal? Isso aqui a gente, Gemini, né? Queremos estruturar isso aqui. E aí ele trouxe a idade, 30 anos, que é a idade da Maria. Aqui eu não percebe que a gente não tem um aspas simples, né? Então é um número, é um int. Ele já vai entender dessa forma. O nome, Maria, e a altura, 1,75 m. E aí ele trouxe um float aqui, beleza? Se a gente rodar esse comando, que é a altura, só a altura, que o André pode ir mostrando depois ali para vocês, não precisa escrever 1,75. Ele já salvou essa informação dentro da variável altura. Deu para entender? Então, e você pode inverter a ordem. Você não precisa executar idade, nome e altura. Você pode executar só o nome e a idade. Então, essa é um pouco da flexibilidade, ou a máxima flexibilidade que o Python traz. E é um problema também, porque aí eu trago um pouco aqui para o meu dia a dia. Quando eu pego o notebook aqui dos cientistas do time, cada um escreve às vezes de um jeito. Então, a gente precisa também ter uma padronização. O André lá pegando o código dos arquitetos e falou, pô, gente, vamos padronizar o mínimo aqui para a gente poder entender. Então, esse é um pouco do nosso desafio do dia a dia, mas é uma ferramenta maravilhosa. Quer complementar alguma coisa aqui, André? Não, pode passar. Tranquilo? E Manda aí, bala. dentro dessa tipagem aqui, que nem eu comentei, se vocês no SQL existe uma etapa antes, não sei se vocês vão se lembrar, lembra lá do processo de ETL, do processo de ETL e LT que você tem que quando o engenheiro está criando lá as tabelas, ele tem que determinar qual que é o tipo de dado. O Python você não precisa fazer isso diretamente, porque ele já entende aquela tipagem, que é o que eu comentei aqui anteriormente. E o SQL não. O SQL você tem alguém ali fazendo aquele trabalho por trás para poder salvar o dado dentro de um banco de dados. E é aquela história que a gente comentou. Às vezes o engenheiro na pressa, ele não quer fazer a tipagem correta de dado, o número inteiro, ou ali o que é um float, e ele joga tudo como string, tudo como varchar, tudo como char, que é um monte de texto. E aí quem vai trabalhar na ponta tem que ficar fazendo esse tratamento. Aqui no Python, que nem está aqui, existe essa diferença aqui de tipagem, e aí você só precisa fazer essa declaração da variável. Então você declara antes e ele vai, depois você pode ir consumindo ali normalmente, sem ter nenhum problema. Tá? Então isso é um ponto importante. E aí, quais são os principais tipos de dados que a gente tem assim? Então, a gente tem um inteiro, que é um número ali, então você não vai ter uma vírgula direto. Você tem um float, que é um número quebrado, geralmente separado por ponto ou vírgula, dependendo do sistema. Se está num sistema americano, numa linguagem em inglês, ele vai considerar o ponto, que no caso é o lugar da vírgula. Isso é importante. A string, que vem abreviada aqui, que é a str, na verdade é o texto, que aqui a gente separa por aspas ou aspas duplo, tanto faz. E esse bool aqui, que é o booleano, é aquele verdadeiro ou falso, um ou zero, que é o mais clássico aqui possível da gente ter.
Bom, quando a gente pega aqui a parte de listas, né? Então, a gente consegue, tudo que é uma lista aqui, por exemplo, a gente separou uma lista de frutas. A gente consegue colocar ali entre colchetes outras palavras que a gente vai salvar dentro dessa variável. Então, se a gente desse um comando ali no Python, de novo, o André vai mostrar tudo isso para vocês, tá? Acho que vai ficar mais lógico ali de vocês entenderem. Mas se você só dá rodar, executar frutas dentro do comando, dentro do notebook ali do Colab, ele já vai puxar todas as frutas que você definiu lá atrás. E o legal aqui, né, que você consegue mudar a lista ali, você consegue alterar, você consegue mexer, né? Você consegue tirar a maçã ali da lista, você consegue tirar a laranja da lista. Na prática, talvez agora sim, tá, mas como que eu trago isso para o meu caso de uso, né? Como que eu uso isso aqui no meu dia a dia? Imagina que você tem ali uma lista com várias informações de um usuário, né? E aí você pode ir quebrando essas informações. Mas imagina que agora você não tem só um usuário, você tem 5 usuários aqui que estão participando, né? 4 usuários que estão participando e você quer manipular essa informação. Então a lista ela serve para isso. Além de você conseguir ter é, não ter só apenas um atributo, você consegue ter vários atributos ali a uma variável, que isso é importante para a gente conseguir trabalhar, tá? Eu estou tentando fazer esse deparo aqui com vocês do SQL, porque eu acho que o SQL, como a gente já viu, fica mais fácil de vocês irem assimilando um pouco mais da ideia. No SQL, você tem sua lista lá também, né? Só que essa lista, ela já está definida, ela já foi pré-definida, tá? Tem alguns conceitos que a gente chama, que é um conceito que é o schema read, né? Schema on read, basicamente, você tem um esquema já pré-definido e depois você faz a leitura. E existe o inverso, primeiro, que você faz a leitura e depois você define o esquema, que é um pouquinho ali de alguns conceitos que a gente trabalha dentro da área de arquitetura. E aí, só trazendo essa ideia, vocês conseguem definir primeiro, né? Vocês já definem ali qual que é o formato que vocês querem, e depois vocês conseguem fazer essa leitura e ir consumindo isso no decorrer do tempo ali dentro do seu código, tá? Aqui são a parte de tuplas, né? Então a gente consegue também dentro de tuplas a gente consegue fazer essa alteração, só que nesse caso já trabalhando com números, né? Então ali dentro a gente pode ter é muito comum quando a gente pega uma API, para vocês tranquilo o conceito API, né? Nome API, beleza. A parte de API, quando a gente pega a informação de uma bolsa de valores, ou pega uma API sobre criptomoeda, é normal vir um monte de número ali, que possivelmente são as ordens de compra ali ou de venda. Então, algumas vêm até em tuplas que você tem essa definição direta ali, esses números já salvos, e aí você pode, de novo, chamar isso dentro de uma variável e você consegue ir trabalhando essa variável, tá? Aqui na parte do dicionário, aí aqui eu acho que muito mais pensando naquela tabela usuário, que a gente tem ali a tabela usuário, mas o usuário a gente não vai ter só texto, a gente vai ter texto, número, a gente vai ter um telefone às vezes ali do usuário, e a gente consegue definir, né? Só que esse daqui a gente tem as chaves ali direto, vocês perceberem que o que vai mudar ali é a chave, ou colchetes, ou parênteses ali direto que a gente tem. E quando vocês verem isso aqui, possivelmente você já está lidando ali com um dicionário que não vai ter só um tipo de dado, não vai ter talvez só um int, não vai ter só um float, ele vai ter às vezes os 3 tipos de dados e você vai ter que trabalhar ou manipular esse dado, tá? Que nem nesse caso aqui, que é da pessoa, né, que é o usuário em si, o nome, Carlos, a idade e ali o valor dele. Então ele já vem atribuindo também ali, é quase assim a coluna da SQL e o valor dele, a coluna da SQL e o valor dele. E nesse caso aqui, o nome dele, Carlos, idade e a idade dele embaixo. E aí você consegue fazer essa manipulação ali também direta, tá? E aí só passando aqui, chegando aqui nos principais comandos aqui que a gente separou, a gente tem alguns comandos que servem como condicionais, né? Vocês já viram o meme da IA lá, que é um fantasminha, o pessoal tira assim a, a máscara do fantasma, que o pessoal tá lá, isso aqui é IA. Aí na hora que tira, tá lá o if else, if else, if else, if else. Então é meio que isso, assim, tipo, às vezes é o RPA lá, pô, que o pessoal tá falando, tá todo mundo vendendo como IA, e na verdade não é IA, é só um monte de regra ali,
né, pré-fixada pelo time de negócio que passou para a área de tecnologia, né? E aí eles usam o famoso if else. Então, o if else é basicamente assim: se a idade for menor do que 18 anos, aí 2 pontos aqui, printa para mim que é menor de idade. Else, aí tudo, se for diferente disso, é porque ele é maior de idade. Beleza? Então, você consegue ir colocando essas condicionais no meio do código e é muito legal, porque esse if else é meio que o nosso where do SQL. Beleza? Lá no SQL você define no where o campo, então eu teria provavelmente um campo idade, e lá eu colocaria, se a minha idade tivesse já num número inteiro, eu colocaria só assim, menor do que 18 é menor de idade. Eu posso definir isso também, tá? Mas, assim, trazendo um pouco mais para a parte prática, eu particularmente usava muito o if-else, não só para fazer esse tipo de filtro, mas eu também consegui atribuir esse tipo de filtro a uma nova variável. Então, o que que eu quero dizer? Além de eu separar o que que é menor de idade ou o que que é maior de idade, para a área de ciência de dados eu conseguiria transformar isso numa feature. Aí o negócio começa a ficar um pouco mais complexo, né? Então, eu consigo pegar isso, o if else, e salvar dentro de uma variável que é aquela primeira parte que eu mostrei para vocês. Beleza? Eu consigo pegar essa informação, salvar dentro de uma variável e transformar isso numa coluna, já classificando como uma coluna nova, falando: se o usuário for menor do que 18 anos, é falso. Se o usuário for maior de 18 anos, é verdadeiro. Se eu tenho um sistema, vamos pensar que eu não gosto muito dessa. Eu não sou a favor de jogos, tá? Mas assim, como tem uma lei que é menores de 18 anos não podem ficar jogando, fazendo essas apostas online, isso serviria para um sistema de aposta online, né? Que se o usuário for menor, né, menor de idade, ele já vai acusá-la automaticamente. E para a área de ciência de dados, eu consigo consumir isso como uma feature para o modelo, qualquer modelo, um modelo de churn, por exemplo, trazendo quem que é o usuário que é menor de idade, talvez para saber se aquele usuário está vindo com o pai ou aquele paciente está vindo com o pai, com a mãe. Mas eu também consigo fazer classificações também de idade, né, dentro do if else, fazendo alguns ranges ali de idade entre criança, bebê, já uma criança ali, pré-adolescência, adolescência, adulto, já idosos. Eu consigo ir fazendo essas classificações dentro do Python, tá? Esse exemplo aqui é mais simplesinho. E aí dentro do Python a gente tem outro comando que é muito importante também, que é o comando aqui que a gente chama de looping de repetições. O for é um exemplo que basicamente aqui dentro da lista ele vai percorrer uma lista e vai estar sempre adicionando alguma informação a mais ali. Então, por exemplo, a gente tem uma lista aqui que se chama frutas. A gente tem o nome frutas, no caso, uma fruta, e dentro dessa lista a gente pode adicionar mais informação. Então, além de banana, maçã, abacate, a gente pode ir adicionando as informações ali e percorrendo e fazendo esse processo ali de uma forma automatizada. Tanto ele quanto o while, eles são muito parecidos, que nem o André comentou da última vez, tá? Qual que a gente usa mais? Geralmente a gente usa mais o for. O while é quase assim, a gente pode usar também, não tem problema, dá para a gente criar essa sequência de repetição, essa sequência de informação que a gente quer ir adicionando no código, mas o pessoal costuma ter mais, a maioria assim acaba indo pro forinho aqui, que é o principal ali da programação, tá? Você quer complementar alguma coisa aí, Andrezão? Tranquilo? Perfeito. E tudo isso, pessoal, é assim, a gente olha um exemplo, pô, com TT5 é baixo, mas na prática, por que que isso existe? Porque a gente está lidando com milhões de dados. Então, pega aquela Sim. lista lá do abacaxi, banana, maçã, frutas, ele é finito, assim, né? A gente consegue imaginar todas as frutas que existem, mas pensa que fosse nomes de clientes do Uber. É milhões e milhões. Do Spotify, centenas de milhões. Ou até no caso do Fleury, tem milhões, alguns milhões de clientes. Então, a gente tem que processar essa quantidade de dados massiva de uma forma eficiente, poder Uhum. organizar esses dados. E é isso que essas estruturas de dados e algumas questões de código que o Lucas está mostrando é que permitem a gente fazer isso. Programação, quando você quer resolver
problema para poucos dados, não é muito útil às vezes. É melhor fazer na mão, faz uma vez ali, tá tudo certo. Programação é muito útil para repetição ou quantidades muito grandes de dados. Algo que, por exemplo, o Excel já não daria conta, ou realmente assim, quero fazer um sistema web, quero fazer alguma outra coisa. Mas assim, muito foco do Python que a gente está aprendendo aqui é para análise de dados e poder criar projetos de machine learning. Então, ele é muito mais objetivo, direto. Isso aqui, de novo, é uma parte muito focada em como a gente vai processar grandes volumes de dados. Exatamente. Bom, e aí passando aqui, dentro do Python, a gente consegue criar as famosas funções, né? São as functions ali, que nada mais é do que, assim, tudo isso que a gente foi passando, a gente consegue colocar dentro de uma função. Então, aquela ideia de, olha, eu tenho um sistema aqui que eu não... O meu modelo de negócio, ele não permite pessoas menores de 18 anos. Então, eu consigo definir essa regra, consigo fazer o meu if-else, eu consigo salvar dentro de uma variável, e dentro dessa variável eu consigo usar dentro de uma função. E toda vez que eu preciso reaproveitar essa regra, esse pedaço do código, que é esse que eles chamam de bloco ali de código, a gente consegue só chamar a função e essa função já vem atribuída com todas essas informações. Vocês perceberam que assim, você começa com código grande, né? Que você faz a definição, né? Então você define primeiro ali o que você quer, a regra, a lógica, o que você está trazendo ali de condicional. E lá embaixo, provavelmente, você vai rodar um nome só. Talvez você vai rodar só a palavra aqui, saudade ali, que é o nome da função, né? Saudade, saudação aqui no caso, a gente vai estar rodando ali com uma única vez. Você vai chamar uma vez só e já vai aparecer todas aquelas informações que tem como um condicional. Esse é um ponto assim do Python que você tem que ter essa estruturação bem definida ali. Às vezes o pessoal vai jogando, define os condicionais numa parte do código, aí quando você vai ver ele está chamando a função lá em cima no código, então às vezes acaba ficando um pouco mais confuso. Então assusta mesmo porque você não consegue entender ali qual que foi a ordem lógica que a pessoa começou a construir o código dela. Nesse caso aqui não é saudade, é saudação, tá? Então, a saudação, olá, é o nome da pessoa. Se você colocar o nome aqui direto, ele vai fazer a chamada ali da função, né? Então, saudação a Ana, saudação a Priscila, saudação a Pamela. Mas aqui poderia ser o caso de você imputar ali, eu tenho 20 anos, e na hora que você fazer o input ali dos 20 anos, você definir isso como função, ele vai falar, ó, menor de idade, ó, maior de idade. Então, ele consegue fazer também esse processo, só que isso a gente consegue, de novo, automatizar, que nem o André comentou aqui, tá? Quando a gente pensa aqui no machine learning, aí, Pri, na última mentoria a gente passou por algumas camadas aqui, tá? O machine learning nada mais é do que o aprendizado de máquina, que é não apenas ele vai tentar fazer uma repetição de algo que já aconteceu, mas com uma base ali estatística, ele vai tentar se aproximar do que já aconteceu, que é a sua base histórica de dados. Então, vamos pegar um exemplo aqui da área de vendas, né? Se a gente pega a área de vendas, você já tem um histórico da área, né? Você já sabe para quem que você está vendendo, você já sabe as regiões que você vende, o tipo de cliente que você está atendendo. De uma forma muito simples, às vezes com uma regressão, aquela regressão que a gente já viu na escola, que é uma regressão linear, você consegue prever ali a sua venda. Então, você consegue ter duas variáveis ali trabalhando, onde você consegue, qual que é o meu próximo preço? Qual que é o preço que eu vou estar trabalhando no próximo mês ali em relação a algum cliente? E o machine learning, ele nasce de uma forma muito simples, né? Que nem a gente já trabalha com isso, tipo, há mais de, sei lá, mais de 15, 20 anos aqui que a gente já vem utilizando com muita frequência o machine learning. E aí, quando o pessoal pensa ali que, como ele é uma parte, ele é uma subcamada da IA, as pessoas pensam em IA, tipo, a gente associa também o machine learning. As pessoas que já trabalham com tecnologia. Para quem não trabalha e não conhece o cenário, acha que a IA é apenas ali o chat GPT, aquele front ali direto, que é onde o pessoal tem maior interação, que é o prompt, principalmente ali do chat GPT. E não é só aquilo, tem mais pedaços ali que a gente tem, e o machine learning ele já resolve muito problema,
que a gente chama de problemas supervisionados e não supervisionados, problemas de classificação e não classificação. O que é isso, né? Basicamente, é a gente pegar um processo ali de, pô, eu preciso fazer um forecast ali de uma venda ou do meu orçamento, eu consigo resolver isso com machine learning? Possivelmente você vai resolver muito bem com machine learning. Você não vai precisar usar uma rede neural, que é o que está por trás aí desses modelos, como o ChatGPT. O modelo de classificação, eu preciso classificar se aquela transação é fraude ou não fraude. Você já consegue usar com machine learning, você não precisa percorrer para uma rede neural. Então, é um pouco dessa associação que a gente gostaria que vocês fizessem também no dia a dia, porque o pessoal já trabalha com isso há muito tempo, não é de agora, beleza? E aí, passando aqui, perguntei para ele. Por exemplo, o machine learning, ele vai pegar todos esses históricos, né, de dados, mas ele tem alguma, como se fosse uma limitação. Exemplo, dados mais recentes, tipo D+1, D+2, ele consegue avaliar ou não? Tem que ser um histórico mais, assim, de mais tempo, Lu. Tá, deixa eu só ver se eu entendi. Tá. Eu acho que eu entendi do tipo assim, suponha que eu tenho uma base de dados de uma semana, da semana passada. Isso. Isso já é o suficiente para usar machine learning ou eu preciso de base de anos? É algo nessa linha, né? Isso, Tá. exato. Não, tudo depende do problema que você está trabalhando e do volume de dados que você tem. Vamos pensar o Facebook. O Facebook, em uma jornada de uma semana, já gerou bilhões, ou às vezes até trilhões de dados. Uhum. Às vezes, uma empresa menor, durante uma semana, não gerou quase nada de dados. Então, um Facebook conseguiria ter muitos dados, uma empresa menor não. A parte temporal, né? Tenho 2 anos, 3 anos de dados, ou tenho só uma semana. Ela é importante quando o tempo é importante na sua previsão. Então, eu quero prever o resultado. Hoje é setembro, eu quero prever o resultado de outubro, o resultado de vendas. Aí o aspecto temporal é importante. Se eu tenho só a semana passada ou mês passado, eu não vou entender sazonalidades. Tudo em vendas, muitas empresas, tem meses melhores que os outros. Vamos pensar varejo, que Natal, Black Friday são lá bomba. Se eu tenho histórico só de agosto, eu não vou saber que dezembro tem essa sazonalidade. Então, minha previsão vai estar errada. Então, nesse caso, é importante eu ter pelo menos um ano para saber mês a mês como é que se comporta. Quanto mais anos melhores, que eu vou entendendo exatamente essa sazonalidade. Às vezes, um ano foi o ano da pandemia. O Natal pode ter sido muito ruim. Então, se eu usar isso como referência, eu vou ter uma visão, eu vou ter dados errados para treinar um modelo que ele vai ser treinado, ele vai cuspir resultado, mas não vai estar adequado à minha realidade. Então, tudo depende da quantidade de dados. E até você que está no setor de vendas, é um dos mais legais para trabalhar com machine learning, porque, por exemplo, lead scoring. Quero escorar os leads. Quem que eu abordo primeiro? Quem que eu abordo segundo? Quem que são meus high tickets? Eu posso fazer lead scoring, é exatamente o que a gente está vendo aqui. Pode ser totalmente baseado em regras. Se o cliente for de uma empresa desse tamanho, aí a empresa tem categorias de receita. Se o cargo dele for esse, se é um cargo que quem manda, porra, é um lead muito quente. Se é um cargo lá, um coordenador, tipo eu, que não mandei nada, aí eu não vou conseguir ter poder de fechar algo, fechar um software lá, um fornecedor. E então você pode fazer essas regras que aí você vai ranquear e aí todos os vendedores vão saber para quem que eu abordo primeiro, quem abordo segundo, terceiro, e às vezes até sugestão do que abordar, recomendações. Aí é um outro nível. Com machine learning, o que seria? Se eu tivesse durante uma semana 10 mil ligações e o resultado delas, ou 10 mil leads já com algum output, né, sabendo se o lead é quente ou não, eu já consigo treinar um modelo simples, ou até um modelo mais complexo. E a vantagem de ter um histórico é que você vai ter mais dados, basicamente, né, que as empresas acumulam dados ao longo do tempo, e porque muitas vezes também esse aspecto temporal é importante, né? Eu quero saber como é que isso vai estar mês que vem, então eu tenho que saber os meses passados. Mas depois a gente pode mostrar mais alguns exemplos da área de vendas que ela é sensacional para aplicar machine learning.
Show de É, bola. Obrigada, pessoal. boa. É exatamente isso aí que o André comentou, assim. E fora, acho que o André trouxe um ponto, assim, bem legal que é importante também vocês terem na cabeça, assim, que é o dado daquele momento que você está trabalhando, dependendo do período que você tira ali essa foto, ele influencia muito no resultado do machine learning, né? Então, assim, o pessoal. Vamos pegar o exemplo da pandemia, que não sei se vocês chegaram a ver a galera tentando. E aí, vamos ver se a pandemia vai abaixar ou não vai abaixar a questão da quantidade de casos. Então, tinha muitos cientistas ali tentando prever como que ia ser os próximos passos da pandemia, mas foi um fracasso, assim, diretamente a questão de conseguir trazer essa previsibilidade, porque era um dado que ninguém tinha, nenhuma base. Então, assim, mesmo você trabalhando com vários dados ali em conjunto, era uma problemática ali que o mundo nunca tinha passado por aquilo, né, da pandemia. Então, eu lembro do pessoal, até em alguns jornais, assim, o pessoal levando umas dash lá e toda hora a dashboard mudava. Eu falava, "Mano, você lembra, André, desse negócio?" Eu falei, cara, Teve é muito. Eu isso. lembro bem no começo, até foi abrir com meus amigos, que eles estavam assim, você não sabe o que você É. está falando. Era um cara que publicou no LinkedIn, logo em abril, começo de abril, que ele usou a gripe espanhola que teve no começo do Ah, século eu vi isso aí. passado, mostrando assim as ondas que teve, aí ele botou uma distribuição e falou assim, então isso aqui até setembro vai acabar a pandemia, ou até maio vai ser o pico e vai acabar. Então, assim, estava errado o modelo dele? Depois a gente viu que sim. Mas na época, com os dados que ele tinha e com a técnica que ele trouxe, o modelo estava certo. Ou seja, o modelo foi treinado, mas o modelo não servia nada na prática. Então, o que foi perigoso na pandemia foi o pessoal usar dados não adequados para o problema e Uhum. técnicas não adequadas que gerou resultados que não eram confiáveis, mas trazia como confiáveis. Então, o que a gente faz muito aqui é ser muito crítico com o nosso modelo. Assim, o modelo ele vai ser criado, mas assim, ele está bom, ele está adequado, ele está funcionando. Então, a gente tem métricas para ver se o modelo está bom ou não, se ele está performando Sim. bem que inesperado. A gente vai ver aqui um exemplo dessas métricas. Então, nada adianta eu ter um lead scoring ali que não me ajuda em nada. Se eu tenho um lead scoring bem eficiente, eu não tenho um lead scoring. Eu tenho um lead scoring, eu tenho que aumentar o volume de vendas. Eu tenho que Sim. aumentar, às vezes, o ticket médio, que eu estou ligando para clientes melhores. Então, a gente tem que ser, assim, o modelo é uma parte, mas o modelo, ele é um reflexo dos seus dados de entrada. Se você usar dados só da pandemia e quer prever um período não pandemia, não vai dar certo. E o Sim. inverso também. Então, pandemia que é um caso grave, assim, que mudou todos os modelos, naquele período. Foi bem maluco ali. Então, assim, mas às vezes pode ser um evento tipo Black Friday, no varejo. Se eu não modelei nunca Black Friday, eu vou prever lá a última sexta de novembro, eu vou estar subestimando muito a Black Friday, esse meu negócio do varejo. É. Então, quem está modelando sempre tem que estar atento a esses detalhes. Por isso que o pessoal fala, a modelagem em si é muito rápida. Vocês vão ver aqui, o difícil é você ter uma estrutura de dados que represente a realidade que você está modelando. Esse é o mais complexo, assim. Pegando lá no nosso dia a dia, lá no próprio Fleury, é isso, assim. Às vezes o dado. E o problema, às vezes, é que o dado está numa planilha e que o humano está preenchendo e quem garante que essa pessoa preencheu corretamente? Porque se ela preenche errado, que tem muita chance dela preencher errado, é o que o André falou, o modelo ele vai cuspir aquilo que ele aprendeu historicamente. Então, esse é um ponto importante. Aí, pegando esse exemplo aqui daquela ideia de e-mails que são spam ou não spam, basicamente a gente consegue definir ali por regra o que é o e-mail spam. A pessoa está mandando de um IP diferente. A pessoa está mandando de um país diferente daquilo que eu cadastrei meu e-mail. Já o machine learning, ele é um pouco mais assim, é uma técnica um pouco mais avançada. Aqui talvez seria até mais um RPA, né? Se a gente fosse pensar ali, que a gente tem uma regra definida, e aqui não, a gente já tem um machine learning. O machine learning, a diferença dele é que ele consegue pegar, que a gente chama aqui de projetos não supervisionados, eu consigo ver, eu consigo clusterizar pessoas que estão acessando de uma determinada região.
Tem uma empresa que a gente trabalhava, que era um fornecedor nosso, que é a AlexNex. A gente tinha tanta informação do usuário em relação ao acesso ao dispositivo, então a gente sabia se o usuário ele estava com a quantidade de aplicativo que ele tinha instalado no celular, porque o fraudador ele costuma não ter tanto aplicativo instalado. Só para vocês terem uma ideia, tipo, é uma métrica engraçada, mas o fraudador costuma ter 2 aplicativos instalados no celular. A gente não, eu tenho aqui pelo menos uns 50 aplicativos. Eu tenho certeza que vocês devem ter pelo menos uns 30 aí no celular. Então, essa era uma métrica para o modelo. A questão de IP, de localização, que é uma coisa que uma variável já utilizável. A questão da forma como hoje a gente tem tecnologia que a gente consegue saber se a pessoa costuma pegar o celular com a mão direita ou com a mão esquerda. Eles conseguem saber isso. Tem uma tecnologia, assim, não tem tanta precisão, mas já vi sendo testada e até mesmo se, com qual o dedo que você usa ali para poder estar utilizando o celular, né? Então, toda essa parte assim, você consegue passar para o machine learning essas variáveis. E essas variáveis com dados bem tratados, até mandei, quero mandar 2 empresas aqui que eu estava vendo essa semana. Não sei se eu te mandei aí, André, que é essa da Scale AI. O que que eles estão fazendo? Os caras estavam fazendo o quê? Ó, entendemos que para IA funcionar precisa ter dado bom. E o pessoal começou a perceber que tem muito dado cagado aí, que as IAs estavam começando ia chegar a um certo platô que a IA não ia conseguir mais resolver problemas tão complexos assim. Porque essa rotulagem do dado, essa curadoria do dado, ninguém estava fazendo. Aí teve um jovem, uma jovem aí que montaram essas 2 empresas, né? Fiz de bootstrap mesmo, normal, e hoje são empresas bilionárias. E essas empresas, basicamente, o que que elas estão fazendo? Elas estão ali rotulando o dado para que esse dado consiga ser consumido pelo machine learning, pela IA, aí, pelas redes neurais, porque no final é aquela história. O petróleo é o novo. Assim como o petróleo é para a gente a parte ali o nosso combustível para a gente conseguir andar de carro, para a gente conseguir andar de avião, o dado era isso no começo. Só que agora o dado, a gente compara até com a questão do oxigênio para IA. Se não tem um dado bom, um dado bem estruturado, a IA vai só trazer resposta horrível. E era o cenário que a gente via lá atrás com o chat GPT, que você perguntava as coisas e ele alucinava muito ali, tá? Então, essas 2 empresas, depois se vocês quiserem dar uma olhada, são empresas que estão fazendo esse processo de curadoria. Você já tinha ouvido falar, André, delas? Essa Scale AI, sim, ela foi comprada pelo Facebook, pela Meta, inclusive, acho que foi 15 bilhões de dólares. O fundador, acho que tem 27 anos, Cara, é um, novaço. é, aí, e era isso. Acho que teve assim, tem um aspecto de marketing, eles souberam vender muito mais do que eles realmente faziam, mas no fim, o que que era? Era uma empresa que faz o target do soldado. A gente vai olhar aqui sobre target, que é, eu tenho esse conjunto de dados, qual que é a minha saída? Então, eu tenho uma foto que tem um cachorro e um gato. Tem um trabalho manual muito chato, mas que é o mais valioso, que é você circular o cachorro, circular o gato, para mostrar que naquela imagem tem essas duas entidades, né? Um cachorro e gato. E você vai fazer isso 1000 vezes, com 1000 fotos de cachorro e gato na mesma foto, e aí você vai ter esse processo supervisionado que chama, que fala assim, ó, nessa foto tem gato e tem cachorro. Nessa outra tem gato, cachorro e cavalo. E aí a IA vai aprendendo a classificar o que que é um gato, o que é um cachorro, sem eu estar explicitamente falando de regra. Porque antes, imagem era toda uma parte de... É um if else em várias aspas, assim. Quem estiver vendo esse vídeo depois, se for da área de computação, vai me xingar bastante, mas eram técnicas na mão. Eu tenho que falar assim, agora usa esse filtro para identificar esse padrão na imagem. Agora não. Eu ponho uma porrada de dados e o próprio modelo vai entender os padrões nos dados. Exato. Boa. E aí, vamos passar aqui muito pela etapa de preparar o ambiente, que é o que o André vai mostrar aí para vocês. Análise exploratória dos dados, que é essa etapa aqui que a gente está. Vocês perceberam que a gente gastou tipo 15, 20 minutos aqui só discutindo sobre o dado. A gente nem falou tanto do modelo. É isso mesmo. E aí, 80% hoje do tempo do meu time é explorando o dado, lapidando o dado, e depois eles começam o quê?
separar as variáveis, as features, quais são o alvo ali, que é o target que o André comentou agora, né? O que que a gente quer, onde que a gente está mirando aqui para o modelo? O modelo, de novo, é um modelo de previsão de venda. Esse é nosso target, é prever a venda, né? A gente divide o dado ali, porque a gente chama de treino e teste. Então, a gente vai estar treinando ali um modelo com... Geralmente, de prática, assim, a gente treina de 20% a 30% com a base. Então, se você tem 100 milhões de linhas, você não vai treinar com as 100 milhões de linhas dos seus dados. Você vai separar um pedaço para treinar. E aí, você vai treinar ali aquele pedaço. Geralmente, a gente separa de forma aleatória esse dado para não gerar um viés ali, que é a nossa famosa amostra. E aí, depois a gente tenta replicar para comparar com o resultado real. Geralmente a gente já tem essa base real já classificada. A gente escolhe o algoritmo, né? Então, qual que é o algoritmo ali que a gente quer utilizar? A gente vai usar uma árvore, a gente vai usar uma regressão, a gente vai usar um modelo de classificação, a gente vai usar uma rede neural, de fato. Então, aqui é onde que a gente vai escolher o algoritmo, e aí, se vocês forem ver, vocês, assim, eu nem sei quantos algoritmos que tem, mas deve ter, assim, pelo menos uns 100 fácil, assim, de prática ali para vocês poderem utilizar. Vocês vão usar o 100? Não, talvez na minha carreira ali, quando tiver, se eu estiver trabalhando com dados até lá, talvez eu vou ter utilizado no máximo 10, 15 modelos ali, porque tem uns modelos de prateleira que a gente já usa e que já funciona muito bem. Então, o pessoal não costuma ficar reinventando muita roda. Avaliação do modelo, que nem o André comentou, a gente conseguir ter as métricas ali para comparar, para ver se o resultado está sendo interessante. A gente faz a previsão, e aí, por fim, vocês estão com o modelo de A pronto ali, né? Então, pensando. A gente colocou o modelo de A aqui, quem for ver esse daqui, é isso, galera. Essa é a provocação mesmo que a gente quer trazer aqui, que é. Passou todos esses passos aqui, que são os steps que a gente vai mostrar. Esse é o modelo de A. Vocês têm um modelo na mão ali. Agora, tipo, posso jogar isso para um sistema, posso consumir isso num app, posso consumir isso de N formas possíveis, tá? Aqui esses links aqui que o André deixou para a parte de regressão, para decision, aqui para a parte de árvore também. Tá tudo lá, também documentado, se vocês tiverem mais curiosidade para entender como funciona os algoritmos em si, né? Como que tá ali por trás dos bastidores. Aí, Andrezão, vamos entrar aqui então, mão na massa. Você quer explicar aqui? Vamos De lá. novo o case? Aqueles links, pessoal, eu gosto muito dessa parte visual, de entender o que está acontecendo, não olhar só fórmula ou resultados. Eu sou curioso para saber por que funciona, como funciona. Então, são links bem interessantes. E eu vou mostrar também aqui uma parte dos algoritmos, o que está acontecendo por trás, por que o nome é Machine Learning, que é aprendizado de máquina, o que é o aprendizado em si. E todo aquele processo que o Lucas mostrou, que parece simples, é o que literalmente toda empresa faz em projetos de machine learning. Algumas têm uma complexidade muito maior, com dados mais complexos, outros casos mais simples, mas todos têm essa etapa de coletar o dado, entender o dado que está trabalhando, entender o que eu quero prever, e fazer todo um processo, geralmente interativo, para eu poder ter um modelo que vai prever bem o que eu quero. Prever bem ou prever mal, né? Se prever mal, o projeto não foi para frente. Eu não tenho poder preditivo nos dados que eu possuo, então às vezes eu vou ter que coletar mais dados. Mas aqui, assim, é um processo... É muito simples quando você olha. Então, todo projeto de IA tem esse processo, assim, quase todo, quando a gente pensa no supervisionado, tem essa estrutura de pego o dado, processo ele, gero insights, crio novas variáveis, separo em treino e teste e crio meu modelo e valido ele. E aqui a gente vai ver um caso prático, mas muito aplicado no mundo real, para quem tem esses dados, para quem é do setor imobiliário, por exemplo. Aqui é um conjunto de dados bem conhecido assim na indústria, na parte de aprendizado, de machine learning, que é uma tabela sobre preços de casa na Califórnia. Então, a gente vai ter algumas variáveis sobre distritos, casas em distritos, como se fossem bairros, eu imagino, e a gente quer prever qual que é a mediana do valor das casas nesse distrito. Então, o que são coisas importantes aqui? Mediana. Eu já tenho que saber que eu não quero a média, eu não quero a soma dos valores, eu quero a mediana. Então, a coisa mais importante, depois de você ter, assim, garantir que você tem alguns dados, é saber o que você quer prever
E como você vai prever isso? E não dá para usar um modelo para prever alguma outra coisa do que ele não foi treinado. Ele só vai saber fazer aquilo que você treinou ele. E por que que hoje o ChatGPT faz tanta coisa diferente? Porque na base de treinamento dele está a internet inteira. Tem tudo lá. Então por isso que ele parece saber fazer tudo. Então, por que que ele não faz bem parte de medicina? Porque ele às vezes não conseguiu ler todos os livros de medicina, não eram todos os livros abertos. Então, o pessoal vai lá e cria um novo modelo focado em livros de medicina. Então, assim, ele só vai saber cuspir o que ele já viu alguma vez na vida. E bom, na vida é difícil, né? Mas no processo de treinamento. E aí, nesse caso, essa empresa, ela já possui especialistas trabalhando e fazendo essas previsões, e fazendo entender, né, dadas as características dessa casa, qual que é o valor dela. E isso, na prática, pode ser resumido a RPA. Eu acho que todo o processo de machine learning é RPA porque ele vai ser automatizado, vai ter ou semi-automatizado, vai ter uma parte que é um robô, e que o pessoal fala bastante, que é o modelo cuspindo o resultado. Então, quando a gente fala RPA, agentes, machine learning, tem toda uma relação forte entre eles, porque muito processo a gente automatiza usando machine learning. Hoje usa GNI, né? IA generativa. Mas dá para usar machine learning ainda e, no fim, a gente quer automatizar processos. E a gente quer usar isso para reduzir o custo desse processo, né? Dos especialistas ficarem lá fazendo na mão e melhorar o modelo, porque que nem vou tentar trazer para vocês aqui, o modelo de machine learning consegue encontrar padrões que a gente não consegue, que é humanamente impossível pela quantidade de dados, pelas relações complexas entre as variáveis. Então, bora lá. A ideia aqui, eu mandei no WhatsApp o link do Colab. Pam, na semana passada você baixou ele, mas baixa essa versão. Eu fiz algumas alterações, para deixar algumas partes mais didático. E aqui a gente vai passar por todas as etapas do que o Lucas mostrou, desde a coleta dos dados até ter o modelo final. E na parte dos algoritmos, eu vou abrir um outro notebook. Aqui a gente fala que é esse Colab, essa interface que eu posso executar em blocos, em que a gente vai poder olhar o processo de treinamento de alguns modelos, de alguns algoritmos. Então, algoritmo é, por exemplo, árvore de decisão. Treinamento é esse processo que tem os dados e esse algoritmo vai aprendendo com esses dados e o output final é o modelo. A gente usa meio algoritmo, modelo, como se fosse a mesma coisa. Na prática, não se preocupe muito com isso, mas só para mostrar que existe essa diferença. Então, eu queria comentar, né? É um problema aqui que a gente quer prever o preço de casas, de distritos. É um processo que existe duas etapas. Primeiro é prever esses dados e depois, a partir dessa previsão do preço das casas, fazer uma análise de investimento. A gente não vai olhar essa parte, a gente vai olhar principalmente o preço do distrito. Então, muitas empresas, pensa quinto andar, loft, é, outras empresas que se beneficiariam de saber uma previsão de preço ou até um pequeno investidor ali que faz um web scraping no quinto andar, vai coletando dados todo dia ali de casas, poderia se beneficiar para comprar uma casa que ele acha que está um valor bom. E aqui tem uma curiosidade, uma empresa chamada Zillow, americana, ela tinha um modelo de previsão de casa, ele fazia compra e venda automática de casas, e por conta da pandemia, que a gente comentou, o modelo piorou muito, eles não retreinaram, não tiraram do ar, e isso gerou um prejuízo de 600 milhões de dólares para a empresa. Então, assim, é muito bom você automatizar processos grandes, mas, assim, você tem que lembrar que se os seus dados não estão mais refletindo a realidade, o modelo vai piorar a performance. Ele vai ficar ruim. Então, foi um aprendizado bem bacana para a indústria. Então, todo projeto começa, não é com dado, não é com algoritmo, é entendendo o que você quer resolver. Então, nesse caso, a gente quer resolver um problema de precificação
de distritos, é como se eu estivesse fazendo a mediana de bairros aqui em São Paulo, para poder fazer melhores investimentos. Então, aqui a gente vai preparar o ambiente e carregar os dados. Podem ignorar todos esses detalhes. É uma parte, assim, puramente de pegar os dados de algum lugar da internet que está disponível e baixá-lo no seu Colab. Isso vai permitir que você possa fazer as análises e trabalhar com eles. Então, tudo aqui que a gente viu que o Lucas mostrou, uma variável condicional, uma função. Então, assim, aqui mais complexo. Eu, no começo, bati o olho nisso, morria de medo, não entendia nada, mas hoje tem que parar um pouco, ler linha a linha. Não se preocupe em saber isso, não é o objetivo. O objetivo aqui é mostrar que é muito básico o estilo de programação que a gente precisa para poder rodar modelos simples do dia a dia. Então, depois de carregar, é a parte que eu julgo mais importante, que é você entender os dados. Você tem que literalmente ver seus dados. Você tem que fazer visualizações, olhar a tabela, olhar algumas linhas. Mesmo que seja um conjunto de dados de 10 milhões de linhas, você tem que olhar eles. Senão você vai criar um modelo em cima de uns dados que você não conhece muito bem. Você não vai entender por que o resultado está dando aquele. E a e o que é entender os dados? É você primeiro olhar os dados, saber as colunas que existem, saber o número de linhas, entender mais ou menos qual que é o valor mínimo e máximo de cada variável, o tipo de cada variável. Então, aqui a gente olha isso. Um ponto que eu não falei que é muito importante, a estrutura de dados, colocamos pro listas, dicionários. A estrutura que a gente trabalha aqui chama data frame. É como se fosse o Excel. Então, assim, sempre que vocês olharem isso, pense que vocês estão manipulando o Excel, mas a sua ferramenta é Python, ao invés das fórmulas do Excel, ou o mouse que você usava ali, ou o teclado, para trocar um número direto. Aqui vai ser realmente a programação manipulando, o Python manipulando um Excel altamente otimizado. Então, aqui a gente começa a ver as nossas variáveis. Então, número de linhas. A gente tem aqui 20.640 linhas. E nós temos as variáveis. Aqui a gente tem latitude e longitude, mediana da idade das casas, o número de quartos. É grande por quê? Porque é a soma de todos os quartos das casas naquele distrito, naquele bairro. A mediana já não seria a soma, né? É a mediana, número de banheiros, população, o número de casas. Então, eu consigo fazer uma média, sei saber uma média de número de quartos por casa, renda, mediana da renda. E aqui é o nosso target. Não sei se já tinham reparado, mas é mediana do valor da casa. E aqui essa casa é próxima ou não do oceano. Então aqui a gente já tira vários insights. Eu já conheci minha estrutura de dados, eu já sei um pouco dos valores, o que eu estou vendo aqui, e já sei o que eu quero prever, o que é o objetivo do meu projeto. Aqui, mais uma função para estar vendo os dados. Aqui, geralmente eu quero ver uma parte pequena dos meus dados. Eu não quero ver todas essas linhas. Então, aqui, se eu quero ver as últimas 5 linhas, quero ver as últimas 10 linhas. Coloco 10. Não tem que decorar esses comandos agora. Isso aqui é com o tempo. E é o que eu falo sempre. Hoje, com o ChatGPT, programar ficou muito mais fácil. Acho que você tem que saber muito bem o que você quer. Assim, quero que você transforme essa coluna aqui, faça ela vezes 2. Dá para fazer aqui rapidinho. Esqueceu o comando? Joga no ChatGPT o que você quer, que ele vai saber resolver. Aqui a gente já começa a saber o tipo de dado que nós temos. Latitude, longitude, tipo float. Float, o que é? É um número decimal. Eu tenho um ponto, eu tenho um número com vírgula, casas decimais. Então, latitude e longitude, eu tenho isso, posso confirmar aqui. Todas as variáveis aqui são desse tipo decimal, são números que têm ponto. Por exemplo, o que poderia ser um número inteiro? Total de quartos, total de salas, total de quartos. Não tenho metade de um quarto. Poderia ser um número inteiro. Mas para o nosso caso agora é meio indiferente isso.
E o último, que é um tipo objeto, que é como se fosse string, que aqui ele está falando, é uma categoria da proximidade com o oceano. Esses tipos de categorias são os mais chatinhos para trabalhar em projetos de machine learning. A gente não vai abordar eles hoje. A gente vai focar muito nos valores numéricos, nas variáveis que são numéricas. Mas isso não deixa de ser importante a gente entender essa variável, fazer um estudo aqui. Voltando ali na aula do Iago, na parte de estatística, uma das coisas mais úteis e que eu sempre faço quando pego um projeto é fazer um describe, que é fazer uma estatística básica e plotar algumas estatísticas. Então, eu vou saber o número de linhas, a média. Então, por exemplo, média da longitude não é uma coisa que faz sentido, mas média da mediana é meio esquisito também, mas já começa a fazer sentido, porque eu começo a ver a mediana, cada bairro vai ter um. Qual que é a média dessas medianas? Qual que é a média do total de quartos no distrito? Desvio padrão, valor mínimo, valor máximo. Então, o valor mínimo aqui deve ser um distrito que tem uma casa só. É o número de casas, é uma casa só. Aqui já é um site. Eu tenho distritos que tem só uma casa. Qual que é o problema? Eu só tenho um ponto de dados naquele distrito. A minha previsão para aquele distrito vai ser muito pior do que distritos que eu vou ter 100 casas, 200 casas, que vai ter uma confiança muito maior no valor real daquelas casas. Os percentis e o valor máximo. Então, a gente tem bairro com até 6.000 casas. É muita diferença para aquela de uma. Então, aqui já é um ponto de atenção que pode atrapalhar muito o modelo. Mas a gente não vai se preocupar muito com isso agora, mas isso aqui a gente já tirou vários insights. Por isso que olhe os dados, faça estatísticas básicas para entender o que está contido no seu conjunto. Proximidade do oceano, aqui a gente vê o número de observações em cada uma, então, número de de distritos que estão a menos de 1 hora do oceano, que estão próximos do oceano, próximos de uma baía, não sei exatamente, que tem uma ilha aqui, que já deve ser um lugar mais caro, mais privilegiado. E aqui eu posso também ver a média do valor da casa por proximidade. Aqui é um dos maiores insights, aqui totalmente dá para fazer no SQL, em que eu faço um group by por proximidade ao oceano e faço uma média dessa variável. E a gente vê, por exemplo, casas que estão na ilha têm um valor muito maior do que inland, que deve ser mais distante assim do oceano. Então aqui já é um outro insight. Muitas vezes só isso aqui já é o suficiente para o negócio saber, para tirar uma dúvida, responder um problema de negócio. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer prever o valor mediano das casas de um distrito. Isso aqui é somente uma transformação de dado, não tem agora, mas é sempre assim, um comando. Faça isso, faça aquilo. Toda linha aqui, ó, é um comando que eu estou fazendo. Tudo sempre um comando. É diferente de programar software de um aplicativo web, que aí eu realmente vou ter muito mais lógica de programação envolvida. Então, depois de um entendimento rápido sobre o nosso conjunto de dados, a gente vai para a parte de visualizar os conjuntos de dados. Eu adoro visualizar as coisas, gosto de entender essas relações, ver os dados. Vendo os dados, a gente identifica, às vezes, um outlier, voltando para a aula do Iago, que é aquele ponto que destoa de todo o restante. A gente tem que tratar esse dado. A gente tem que deixar os conjuntos de dados o mais bonitinho possível, redondo, para quando eu entrar no processo de treinamento de machine learning e gerar um modelo final, a gente saber que ele está mais próximo dos dados que a gente quer predizer na realidade. Então, o que a gente quer com uma análise exploratória? Encontrar padrões, basicamente, e aí aumentar nosso entendimento do conjunto de dados. Muitas vezes, na prática, a pessoa de negócio vai fazer perguntas. Ah, mas você olhou aquilo, você olhou isso, por que essa variável não foi importante para o seu modelo? Muitas vezes, uma correlação simples vai dizer isso. Fala assim, essas duas variáveis não têm correlação. Correlação, a gente usa muito na prática, nada mais é do que uma relação linear. Geralmente, elas se movem junto em diferentes pontos.
E aqui eu estou usando duas formas de fazer o plot, ou usando o próprio data frame, que é aquela estrutura, e aqui eu tenho a mediana da renda com o nosso target, que é mediana do valor das casas. Aqui tem uma correlação, então a gente vê que quanto vai aumentando a mediana da renda, vai aumentando a mediana do valor das casas. Pô, excelente. É esse tipo de insight que a gente quer em qualquer projeto. Às vezes, se a minha única informação é a renda média, eu já posso fazer um modelo aqui, uma regressão que eu vou estimando, se o valor da renda for 6, qual que é o valor médio da casa? Então, assim por diante. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, viu? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, não desistam. Essa é a parte mais complexa mesmo do. É. Eu sei que a gente até deixou por último essa parte aqui da mentoria, porque é a parte que todo mundo pula, entendeu? Vocês estão vendo a fundação de como funciona mesmo, porque claramente, eu vou fazer isso no meu dia a dia? Talvez não, né? Mas assim, só o fato de vocês entenderem por como que as coisas se moldam, como que Perfeito. esse quebra-cabeça vai se encaixando, que nem o André comentou sobre correlação, é, tem aquela coisa da correlação com a causalidade, né? Que são coisas diferentes, né? Então, tem um site, eu vou pegar o nome do site, não sei se você lembra aí, André, que é aquele do a cada avião que cai, Tem. o Brad Pitt fica mais rico. Tipo, tem um. Como que era o nome? Se Spurious você puder. Correlation. Esse mesmo. Cara, é dos zumbis, aí isso é muito bom. É. Então, o número de filmes que aparece do Dwayne Johnson, o The Rock, Aham. com número de buscas no Google por zombies. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você olha, tem uma correlação. Pô, se você fizer correlação, vai dar forte. Mas não tem nada a ver. A busca para os zumbis não ajuda a prever o número de filmes que o Dwayne Johnson vai fazer ano que vem, ou fez no ano passado. Então, é a É, correlação espúria que chama, e tem uma porrada assim, de correlações espúrias. Aqui são casos gritantes, né? Casos que você vai olhar assim, não tem nada a ver, mas na prática é muito comum a gente olhar duas variáveis que a gente acha que tem uma relação, mas não tem uma relação, foi uma correlação sim, espúria. Por isso que o conhecer o negócio é a coisa mais importante para um cientista de dados. E o que o Lucas exato. comentou aqui, não é para sair no dia a dia vocês programando, fazendo um monte de coisa. Vocês vão conseguir uma dedicação, vocês conseguem, todo mundo consegue. É mais vocês conseguirem entender que projetos vocês podem fazer nas suas áreas e por exemplo, o Lucas, que é coordenador de ciência de dados, o que o time do Lucas vai estar fazendo. Então, vocês vão estar cobrando o Lucas. Lucas, você fez certo ali a base de dados? Você considerou isso, você considerou aquilo? Deixa eu ver as análises que você fez. Que variáveis que você considerou mais importante? Com isso, você vai conseguir entender muito melhor o problema que você quer resolver e como que o pessoal especializado nisso está resolvendo. Eu vou, talvez para ficar mais claro ainda essa parte da correlação, esse exemplo aí do André é muito bom. Tem um outro lá que era. Tem muito exemplo de correlação e causalidade, assim. Se joguem aí, vocês vão ver que tem umas coisas muito bizarras, assim. Cada avião que cai tem relação com não sei o que de criptomoeda. Tipo, umas coisas não tem nada a ver, assim, tipo, mas se você olha ali que nem o André mostrou o gráfico, parece que segue uma certa tendência, né? Tem um projeto nosso aqui, que é um projeto mais focado ali para o time jurídico. É um projeto já de prateleira para o mercado. Aí a galera tava muito assim. Tipo, uma das coisas que a área de negócio pediu foi: ok, vocês estão conseguindo prever ali quando que a gente vai perder ou ganhar um caso, beleza? Qual que é a variável que mais está impactando o modelo? E uma das variáveis era onde o processo ia ser decidido, em qual tribunal ia ser decidido. Era uma das variáveis que mais dava peso para o modelo. Então, se era um processo que era decidido mais próximo aqui em São Paulo, então a gente tinha mais chances ali de ganhar. Projetos mais para o interior, a gente já não tinha tanta chance. Então, só para vocês entenderem assim, e aí tentem fazer essa relação do dia a dia do trabalho de vocês, que acho que a parte, de novo, a parte mais difícil do cientista é ele
limpar, que é o processo que o André está mostrando aqui, que é toda essa exploração da base, toda essa ideia. Mas a outra parte mais difícil ainda é explicar para a pessoa por que que o modelo está dando aquele Sim. resultado. E até a gente vai trazer um exemplo aqui de um modelo muito simples, que é fácil de explicar, e um modelo um pouquinho mais complexo, mas que dá para explicar ainda, mas que a gente perde um pouco a explicabilidade. E eu estou numa corrida aqui que eu quero chegar muito à parte assim, dos algoritmos, que eu acho que assim é o que assim o conjunto de muitos dados com um processamento capacidade de máquina maior, né? Hardware mesmo, ó. GPU, NVIDIA a gente vê explodindo aí, tendo máquinas melhores. E essas técnicas fez explodir essa parte de inteligência artificial. E outra parte aqui, a gente voltando, né? Aqui a gente vê essa correlação. E aqui, com contexto de negócio, a gente vê que tem correlação. Quem tem uma renda maior, geralmente vai ter uma casa mais cara. Então, show, não é uma relação espúria. E aqui, um outro, pode falar, Pan. Trazer uma pergunta simples, mas desculpa te tornar um pouco. André, a gente sempre usa só média e mediana nesses casos específicos? Não. Aqui a média e mediana vai resumir vários dados em um só. É uma informação fácil de entender. Qual que é a média da idade dos alunos de uma sala de aula, ou a mediana? Mas quando você quer conhecer mais ainda, a gente vai olhar a distribuição, que é isso aqui. Aqui eu não estou olhando nem a média nem a mediana. Eu estou olhando a quantidade de distritos que possuem o valor mediano, e isso vem da quantidade. Então, ao invés de eu ter por exemplo, o valor médio aqui, poderia ser 200 mil, estou chutando um número. A mediana poderia ser 150 mil. Só que nem 150 mil, nem 200 mil representa todos os meus dados. Inclusive, é uma forma de eu transformar muitos dados num valor só. Quando eu olho a distribuição, eu estou vendo como é que o meu conjunto de dados está distribuído dentro dessa variável. Então, a gente vê que tem muito mais distritos com menos de 200 mil de valor, mas tem algum aqui, ó, que vale às vezes 30 mil, 40 mil, mas é só uma casa, duas casas, três casas. E eu sei que tem muitas aqui nessa parte. Eu sei que tem algumas aqui, e eu vi aqui um insight que é isso. O que é isso aqui? Que é a mesma coisa que a gente viu aqui, ó. É um Isso outlier, né? aqui, mas não necessariamente. O, Suponha o valor das casas. A casa pode valer de 50 mil até, vamos pensar ali, às vezes no YouTube fica aparecendo aquelas casas assim, de Alphaville, 10 ou sei milhões, da onde, pronto. 10 É, milhões, 30 milhões. Pensa assim, aqui eu tenho vendo um gráfico de 100 mil até 10 milhões. Eu vou ter um pontinho em cada milhão ali, em cada faixa de milhão. Mas para o meu modelo é muito ruim isso, porque eu vou ter um exemplo em cada milhão. É pouco isso, eu quero agrupar eles. Então, o que foi que aconteceu aqui? Acima de 500 mil, eles foram agrupados. Por isso que gerou um número muito grande em 500 mil. Não é porque tem muitas casas em 500 mil, é porque eles foram agrupados. Então, se tinha uma casa de US$ 1 milhão, um distrito com 1 milhão, ele foi agrupado no 500 mais. E é muito comum isso, por exemplo, eu quero agrupar a idade de clientes. 65 mais. Eu não vou pegar lá 70, 71, 72 anos, 73, 80, assim por diante. Eu agrupo 65 mais, classifico aqui como um público mais idoso e acabou. Não quero saber essa diferença de exato da idade. Então, aqui perfeito. é um exemplo que tem. E aí o modelo tem que saber isso. Eu tenho que saber disso para poder tratar de alguma forma para não atrapalhar o modelo. Nesse caso aqui não tem muito problema, porque ele vai saber, vai ser por causa de regressão tem, regressão linear, mas por causa de árvore isso aqui não é um problema. Aqui é a mesma visualização, mas usando o Matplotlib, que o Lucas comentou, uma biblioteca super usada para fazer visualizações.
E aqui, de novo, às vezes a gente está olhando somente a mediana das casas, que eu acho que a idade média era 28, e a mediana era 41. Era 41, né? Estranho aqui. E aí tiver a frequência. Então, tem casas muito novas. Aqui, de novo, ó, foi um agrupamento. Casas com 55 anos ou mais foi agrupado. Por isso que eu vejo esse valor alto aqui. Um outlier, Pan, seria esse valor aqui. Então, é alguém que tem uma renda muito alta, um distrito que a renda é muito alta, mas o valor da casa é baixo. Então, é um outlier aqui. Aqui poderia ser um outro outlier, aqui. Então, assim, esse ponto aqui é um outlier ou não é? Já é mais difícil de entender. Por isso tem algumas técnicas para identificar se é um outlier ou não. Dá para ver no olho também, isso aqui é um outlier, certeza, não precisa de técnica. Então, eu não quero tentar prever esse caso. Esse caso eu vou errar e tá tudo certo, não é um outlier. Vai ser um caso entre 1 milhão. Eu quero me preocupar em acertar a maioria dos casos. Um caso ou outro eu vou errar, e tá tudo certo. E vou errar muito. Mas se eu acertar a maioria dos casos, meu modelo tá legal para ir na prática. E aqui, de novo, a distribuição. Então, eu sempre gosto de olhar um conjunto assim, de distribuição, média, mediana, porque geralmente eu já tenho uma visão do todo dos meus dados, para aquela variável. Né? Aqui são análises, chama univariada, eu estou olhando uma variável por vez. Aqui já é uma análise multivariada, eu estou vendo duas variáveis e vendo como elas relacionam. Correlação é uma das coisas mais úteis também, porque ela já mostra quais variáveis são importantes ou não para o meu modelo. Se eu não tenho correlação nenhuma com a variável, mesmo que eu troque de modelo, não vai continuar sendo bom. Não tem nenhuma relação. Às vezes tem, dependendo do caso, pode ter. Mas, de novo, aqui a gente olha, essa aqui é a variável que eu quero prever. Aí, de novo, mediana da renda. É uma correlação forte. 0,68. A gente vê isso aqui. Tem uma correlação. Visualmente tinha uma correlação bacana. Vamos ver uma outra aqui. Até de forma intuitiva, a gente, assim, na nossa cabeça, a gente faz essa relação, né? Tipo, se a gente for parar para pensar, pessoas que têm maior renda tendem a ter mais Exato. condições para comprar uma Então, casa. quando a gente Tipo, vai fazer projetos de machine learning, muitas vezes o negócio traz, eu sei que essa variável é boa, olha essa variável. Eu fiz muito projeto de fraude numa outra empresa, e o pessoal de negócios, os analistas de fraudes, falavam: olha isso, considera esse número de Pix que a pessoa fez em X tempo, que geralmente é uma variável boa. Então, vamos pegar uma variável ruim aqui, ó. Total bedrooms. Pode falar, André, Lucas. só para, desculpa te cortar, assim, só para dar uma provocada aqui para as meninas, assim, eu vou jogar para elas, assim, uma ideia. Mas fazer uma pergunta para a Pri, assim, ô Pri, você que trabalha no comercial, hoje para você, assim, qual que é a variável principal que te faz fechar um contrato? Uhum. Nossa, cara. Que você analisa, assim, você É fala, boa não, essa isso aqui pergunta. tipo, isso aqui é o que eu vou, pô, isso aqui me joga para é certeza, assim, aquela coisa de, às vezes a gente tem que ter esse feeling, né? Isso aqui eu vou fechar contrato, certeza. O que você analisa, assim? Olha, Lu, você falou algo que assim, é muito, muito, muito de feeling mesmo, tá? E é Uhum, Mas, por exatamente exemplo, isso que a gente quer. B2B, para mim, é muito importante. A localização também, da onde esse B2B tá, porque eu tenho que entender o lead time dele. Isso para mim é muito importante. E eu também faço algumas pesquisas, né? Daí eu não sei se entraria aí, mas Com vai certeza muito. entraria. Oi, André, perdão. Com certeza entraria, porque a pesquisa está fazendo para tirar alguma conclusão. Isso, Então, é. é uma variável, mas você está pegando várias informações e juntando numa conclusão se é bom ou não. Então, isso pode ser uma variável também. boa. Então entraria algumas pesquisas, por exemplo, da empresa, vamos supor, qual tipo de empresa. Aí a gente também pega, por exemplo, o capital social, entende Uhum. o que é esse capital social da empresa.
Se o projeto, por exemplo, é urgente ou não, isso também é muito importante. Acho que, assim, pelo menos para iniciar, seria isso. Porque o meu negócio, por exemplo, eu vou muito de feeling. Eu, particularmente falando, é mais o meu feeling. Isso é até importante. Foi bom você ter provocado, viu, Lu? Porque eu preciso ter essa métrica. A minha pergunta ela tá atrelada com o segundo ponto, mas eu quero jogar a mesma pergunta para Pam. Pam, quando você sabe, você que está acompanhando os projetos aqui do time, da área, de várias áreas, com certeza tem alguma métrica ali, alguma coisa que você olha e você fala assim, cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado, esse projeto não vai ser entregue. O que que você olha assim? Qual que é o contexto que você olha? Não só do dia a dia ali do Fleury, mas das suas experiências passadas de vários projetos ali que você lidou e por ter também essa cabeça de agile, de projeto ali, né, enfim, de PM, de PO também. O que que você olha para um projeto e você vê que, cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado? Quais são as métricas ou como você chega um pouco mais nessa conclusão? Mesmo que de uma forma ali no seu feeling, sabe? Olha, visão de projeto que eu trabalhei de PMO, por exemplo, a variação do gasto do projeto, né? Numa época que eu trabalhei como PMO controlando projetos da Oracle, eu via o planejado versus o realizado. Então, isso aí para mim era bem relevante para eu alertar o GP, falar, ó, vai dar ruim, né? Então, a perspectiva é que a tua taxa de consumo está muito maior do que o previsto dentro do período do projeto, tá? Agora, uma visão mais agile é o nosso clássico dependências versus risco, né? O tempo da dependência, por exemplo, da questão da negociação da fonte, pô, 20 dias, quase um mês, para a gente poder chegar no Uhum. dado. Isso já vai dar um puta risco Perfeito. Essa dependência essa dependência, né, no geral, é perfeito. Agora eu vou vender um produto para vocês aqui, tá? Que vocês me deram duas ideias de montar duas startups aqui. Eu e o André vamos ficar milionário, porque vocês agora já explicaram que é o seguinte: a gente Ó, precisa quero modelar esse. sociedade. É, já vamos fazer sociedade, né? Eu A gente precisa, vendo. a gente, a gente precisa modelar dois problemas aqui. O primeiro problema. Aí, André, o André aqui não é nada combinado. O André só vai jogando aqui, que é essa a ideia mesmo. O primeiro problema é assim, cara, a Priscila é uma pessoa que ela precisa entender como fechar melhor os contratos dela. Ela precisa ter mais previsibilidade. Aqui que entra o machine learning. Quando eu começo a conversar com a Priscila, se ela é minha stakeholder e vem com um projeto aqui para o meu time atender, que vai cair lá no André, porque eu vou ter que pedir o dado para ele, junto com o time de engenharia, eu vou falar assim, cara, eu gostaria de ter todo o histórico de contratos que foram realizados, contratos que não conseguimos fechar e o porquê que esse contrato não foi para frente. Eu também quero entender que, assim, olha, a Priscila, comentando com a Priscila, que é do comercial, ela falou que a variável capital inicial é importante, a região que aquela pessoa tá, aquela empresa tá pensando no B2B é importante também. E tem uma coisa que é interessante aqui que você trouxe. O fator tempo de ele querer fechar o projeto, a urgência de querer fechar o projeto, isso me traz uma alavanca que é eu posso precificar melhor, eu posso até jogar um pouquinho mais para cima, porque ele está com urgência. Vamos criar um modelo de machine learning para prever se esse cliente vai fechar ou não? Vocês conseguirem captar a ideia aqui? As variáveis que você me passou, um minuto aqui que você explicou, eu começo a trazer para o modelo e aí eu começo a ver o que o André está mostrando aqui tem correlação com o meu target, que é se o cliente vai fechar ou não. Esse é o modelo de classificação, tá? É um cliente que vai fechar com potencial de fechar. Eu posso até fazer multiclassificações. Alto potencial de fechar, médio potencial de fechar, Uhum. baixo potencial e baixíssimo. Onde você vai colocar a sua equipe comercial para trabalhar? Que vai Aqui a dar gente mais chama, retorno. aqui a gente chama de action. Então aqui eu vou colocar eu vou botar o meu comercial para trabalhar no alto e no altíssimo ali. Até no médio eu quero trabalhar um pouco mais. E o da PAN é a mesma coisa, só que a gente vai modelar aqui que é qual que é o risco do projeto ser entregue e não entregue, com base nas dependências, nas variáveis ali que ela trouxe, o budget que foi alocado, se vai faltar budget ou não vai para poder dar continuidade no projeto, que isso é importante. A maioria dos projetos às vezes não vai para frente porque não tem dinheiro, né? E é normal isso no dia a dia, mas talvez eu traria, para dar uma apimentada aqui no projeto, eu traria o tempo
de interação entre essas pessoas. Se são as deles, se as deles estão sendo concluídas dentro do prazo, se eles estão fazendo esses ritos ou não, porque hoje dá para checar, né? O próprio Teams te entrega muita informação. Então, assim, só para vocês entenderem, só daqui a gente saiu com 2 modelos de negócio, entendeu? Essa é um pouco do nosso, saindo um pouco aqui do que o André está mostrando do notebook, é essa relação que a gente faz no dia a dia quando chega um projeto, beleza? E aí, quando vira um projeto de verdade, a gente pega os dados, o Lucas, o time, é isso que eles vão fazer um notebook assim, e explorando, fazendo perguntas, falando, isso é variável importante, o que você acha importante, e vai construir essas análises. E a gente olha aqui, voltando para o nosso exemplo, né, a quantidade de casos no distrito, que a gente viu que a correlação era baixa, a correlação ela vai de -1 até 1. 1 é a correlação perfeita, -1 é inversamente proporcional, né? Então, se eu aumento um, outro diminui. E aqui a gente viu que o número de casas no distrito, uma correlação baixíssima. E é verdade. Olhando aqui, eu não consigo ter um modelo para prever o preço médio a partir da quantidade de distrito. Seria um modelo muito ruim se eu usasse só essa variável. Então, é uma variável que a gente vai usar no nosso modelo, mas que não vai ajudar tanto. Porque eu vejo que de 1.000 casos no distrito, ela varia aqui de 80 mil até 500 mil. Se tem essa variação tão grande, não é uma boa variável para prever o resultado. Idealmente, eu quero uma variável tipo essa, que ela varia, aqui no questão 4, de 100 mil, ela varia até 500 mil, mas a maior quantidade de dados está aqui. Então, assim, são esses insights que a gente vai tirando. E aqui é outra forma de visualizar a correlação, que eu vejo todas as variáveis contra todas as variáveis. Aqui vamos focar na mediana. É a mesma tabela que a gente viu lá em cima. A gente vê que tem uma correlação forte com a mediana da renda, mas posso ver relações entre outras variáveis. Latitude e longitude, muito correlacionado, faz sentido. São variáveis que estão sempre andando em conjunto. Total de quartos na casa com total de salas, de cômodos, talvez, com total de quartos, muito correlacionado, beleza. Para o nosso projeto aqui, talvez não faça muito sentido agora, mas está relacionado. E aí, e é muito o que o Lucas falou agora, e até, Priscila, um pouco você comentou, que é que outras variáveis eu posso estar incluindo a partir das variáveis que eu já tenho. Então, às vezes, por exemplo, você tem a urgência do projeto com B2B, e com alguma outra informação que você busca na internet, às vezes essas informações juntas, um cálculo em cima delas, vai tornar a variável muito mais informativa do que elas isoladas. O que é um exemplo aqui no nosso problema das casas? É fazer o número de quartos ou cômodos por casa, a proporção de quartos e o número de pessoas por casa. São informações que podem ser mais ricas do que essas informações sozinhas. E aí, quando a gente vê a correlação de novo, a gente vê que essas novas variáveis, por exemplo, quartos por casa, é muito melhor do que as variáveis sozinhas. Por exemplo, total de casas é um pouquinho mais forte, mas muito mais valioso do que o total de households sozinhos. Então, essa parte de feature engineering é onde traz um dos maiores valores em termos de performance para o modelo. E essas feature engineering é totalmente conhecimento de negócio. É eu saber que se eu fizer uma razão, né, entre número de quartos pelo número de cômodos, eu vou ter uma informação muito mais valiosa do que essas duas sozinhas. E para o modelo isso é muito bom. E aí, de novo, aqui é a mesma visão, só que com essas variáveis adicionadas. Então, a gente vê que a gente... vamos pegar a linha aqui do Median House Value. A gente acaba ganhando aí algumas variáveis. Mas é simplesinho. E aí, vamos lá, respiro, que agora vai sair um pouquinho essa parte de análise. A gente vai entrar em uma coisa bem processual de projetos de machine learning, que é separar as minhas variáveis, que eu vou usar para treinar o modelo, e essa parte de treinamento a gente vai olhar daqui a pouco, o que é isso, para prever o target. Então, eu vou pegar todo esse histórico
que eu tenho e vou separar cada observação que eu tenho de longitude, latitude, etc., para prever a variável de interesse, que é o valor mediano da casa. Então, aqui, o conjunto de treinamento, desculpa, o conjunto das features para alimentar o modelo, não tem mais aquela variável de mediana do valor das casas. E essa aqui agora, que é meu target, ficou isolado. Isso é muito padrão para servir de entrada para os modelos de machine learning. E então eu faço a separação, e aqui é uma das partes mais críticas, que é como é que eu vou saber se o modelo está bom? Criar um modelo, você sempre vai conseguir criar. A questão é, será que ele está bom para usar na prática? Será que eu vou botar na prática em lead scoring e ele vai melhorar a quantidade de contratos que eu fecho, a renda, o valor médio dos contratos, ou ele vai piorar? Ele vai inverter lá, só está jogando lead ruim e os bons ele entendeu como ruim por algum motivo. Então, a gente tem que ter técnicas de entender se o meu modelo na prática vai estar bom ou não. E o que a gente faz? A gente pega nosso conjunto de dados, que a gente já existe, e vai separar. Vai pegar uma parte e vai falar assim, isso aqui o meu modelo vai enxergar, e uma outra parte, que é de teste, e você fala assim, esse aqui meu modelo nunca vai enxergar na processo de treinamento. Eu só vou usar ele para validar meu resultado. É como se fossem novos dados chegando, que a gente simula na prática, que é, eu coloquei meu modelo em produção hoje para fazer o lead scoring, eu não conheço quem que é o cliente que vai chegar amanhã. Então, a gente faz meio que essa simulação do caso real, que é, eu estou botando dados que eu não conheço para o meu modelo predizer o resultado e ver se ele vai ficar bom ou não. Aqui a gente está separando em... Eu não rodei aqui em cima. A gente vai separar em 80-20, ou seja, 80% do meu conjunto de dados vai para a parte de treinamento, que dá 16.512 registros, e para teste, 4.128 registros. Qual que é a proporção ideal? Não existe regra. Quanto o conjunto de dados é pequeno, a gente faz um 80-20, 70-30, e é um trade-off. Quanto menos dados de treino eu tenho, mais dados de teste eu vou ter, então maior a validação que eu vou ter, mas pior o meu modelo vai ficar, porque eu vou ter menos dados para ele aprender. Quanto maior a quantidade de dados de treino eu tiver, menor a quantidade de teste, então talvez o modelo esteja com uma performance melhor, mas ele não vai estar conseguindo generalizar. Eu vou estar errando muito no teste, ou eu vou ter pouco insumo para saber como é que ele vai funcionar em produção. Então, se eu quiser, vou dar aqui para ser 75-25. Então, mudei um pouquinho aqui de treino, mudei um pouquinho de teste. Vou manter 80-20. Então, o que a gente fez aqui até agora é só pegar aquele conjunto de dados original que a gente está trabalhando e fazer uma separação. É simples assim. E agora que entra, acho que é a cereja de bolo de todo mundo que entra na área de ciência de dados, que quer todo mundo achar, quer trabalhar com os algoritmos e tudo isso, tem um choque de realidade que vai gastar mais tempo ali nos dados, mas aqui não deixa de ser a parte que para mim é a mais interessante, que é os algoritmos e o processo de treinamento. Nesse caso, a gente vai começar com um algoritmo de regressão linear simples. Então, um estatístico falaria que regressão linear não é IA, e eu concordo, mas aqui a gente está interessado no processo de criar esse modelo, que é diferente do que um estatístico faria. Então, um modelo de regressão linear simples é uma relação de AX mais B, ou seja, eu tenho dois coeficientes, e eu estou assumindo que existe uma relação linear entre essas duas variáveis, porque é uma regressão linear simples. Então, aqui é um exemplo, que é a quantidade de investimento que eu faço na TV, por exemplo, ali no comercial do Jornal Nacional, e a minha quantidade de vendas que eu tenho. Com certeza, na prática, vai ter uma correlação. A questão é, qual que é essa correlação? E é esse modelo, Y igual a X mais B, que eu escolhi para aproximar e poder fazer previsões. Porque aí, que previsão que eu posso fazer? Se eu investir 400, suponho que seja $400 aqui, ou 400 mil reais, em Jornal Nacional deve ser caro, 400 mil reais, qual que vai ser o valor? Vai ser 25? Vai ser 10? Eu vou ter a previsão aqui, que provavelmente vai ser em perto dos 25, estou chutando um número aqui. Depois
A melhor coisa de ter um modelo é a capacidade de fazer previsões. Um dado que já existe, eu não quero prever o dado que já existe. Eu não quero prever 200. Eu já estou vendo os dados aqui. E uma regressão linear múltipla é quando eu tenho mais de uma variável. Então, na prática, a gente nunca vai estar conseguindo ver nosso modelo bonitinho assim. Quase nunca, porque sempre vai ter muitas variáveis. Então, aqui não vai ser uma linha, vai ser um plano. E agora, antes da sequência no projeto, eu vou dar um passo de lado para aprofundar um pouco nos algoritmos. Aqui não se pode ir com código. A gente vai olhar o que é o treinamento. O que é um algoritmo aprendendo, por exemplo, a machine learning é aprendizado de máquina. O que é o aprendizado, que é a parte mais importante para qualquer algoritmo? Porque se eu tenho um algoritmo, eu tenho que saber a cada novo dado que esse algoritmo está vendo, o que ele vai aprender, como é que ele vai aprender os dados, a relação entre os dados e meu target. Vamos pegar uma regressão linear simples. Ela começou, vou até voltar aqui, ela vai começar com uma linha horizontal, ou seja, um modelo ruim, que é uma coisa ali aleatória. E a cada iteração, a cada aprendizado novo, você vai ver que eles vão se aproximar, que o modelo vai se aproximando do melhor ajuste. Essa linha vermelha representa o erro entre o ponto de dados que eu conheço, que eu alimentei o modelo, com o meu modelo atual. A cada iteração é um novo modelo. Então, eu tenho um modelo, se vocês verem o parâmetro, aqui está como W, mas é o A, parâmetro A e parâmetro B. O B é o ponto que ele intercepta o eixo Y. Então, aqui, ó, ele vai abaixando. Tem algum probleminha aqui. É porque está com uma transformação nesse ponto, então não está batendo igualzinho. Mas é para bater igual. E o W é a inclinação da reta. E aí, esses dois coeficientes juntos mostram qual que é a minha reta. Que é esse aqui, ó. Esse coeficiente A e B. Então, eu tenho eles, e a cada iteração, vocês estão vendo? Apple, que é o número da iteração. Eu já rodei agora, ó, 180 vezes, e eu tenho esse modelo, e já está mudando pouco. Então, esse aqui é o melhor modelo que se ajusta. Vamos olhar agora uma outra coisa. MSE, é Mean Square Error. O que ele significa agora não importa muito, mas o que vocês podem ver é que ele está baixando a cada iteração. Ou seja, o modelo que ele está fazendo, a cada loop, cada iteração, pensa aquele for loop assim, vai iterando, vai iterando. A cada iteração, ele muda o parâmetro com base na aprendizagem, cria o modelo, testa e vê o resultado. Falou, opa, tá longe. E vai aproximando, vai aproximando. A cada loop, ele vai aproximando e reduzindo. E eu posso criar conceitos. Às vezes eu posso falar assim, roda 1000 vezes, independente do resultado. Às vezes eu posso falar, roda até dar um erro de 0,2. Aqui eu deixo ele rodando 200 vezes e ele vai chegar nesse melhor modelo. Então, a aprendizagem, o que é? Eu tenho uma métrica que eu quero diminuir ou aumentar e eu quero ajustar o melhor modelo para que essa métrica seja o melhor possível, que é o que a gente fez aqui. Alguma dúvida aqui, pessoal? Muitas dúvidas. Eu demorei muito para entender isso no começo. Esse é o famoso aprendizado de máquina, de fato, né? Então, o que o André comentou ali. Não só o MSE, mas talvez uma métrica para aproximar mais, assim, a acurácia, que a gente tanto fala, assim, sabe? Que é o quanto que o modelo acerta ali. Então, esse é o trabalho do dia a dia mesmo do cientista, sabe? Ele vai estar ali, ele vai estar testando várias e várias vezes e ele vai estar olhando, tá, a feature que eu adicionei, a variável que eu adicionei diminuiu, aumentou. Exato. Tem um ponto interessante, às vezes tem variável que a gente acha que vai melhorar o modelo e piora o modelo. Isso já aconteceu. Então, porque quanto mais variáveis, mais complexo fica para o modelo entender as relações e pode piorar. né? Aqui é o mais simples possível, só tem uma variável. Na prática, você quase nunca vai ter uma variável. Você vai ter 10, 20, 50, 100 ou milhares. Tem um modelo de 10.000 variáveis. Mas você tem que ter mais dados para isso. Eu já criei modelo de fraude que já tinha... Eu já fiz ao contrário, na verdade. Eu tinha modelo de fraude que eu peguei em produção com 140 variáveis com o time. Reduziu.
e reduzir para 30, porque só as 30 variáveis já tinham uma correlação muito forte com o nosso target, que era saber se Perfeito, era fraude ou não. Então precisava das outras variáveis. Então, perfeito. tempo de processamento caía ali. Você não precisava de tanta É. variável assim. E aqui, pessoal, mesmo um exemplo muito parecido acima, eu tenho 3 parâmetros agora, A, B e C, e ela é uma redação não linear, tá vendo? Se eu botasse uma reta aqui, eu não ia conseguir ajustar bem nos dados. Então, eu preciso de um modelo que capture essa relação não linear. Então, esse aqui já é um modelo polinomial que chama, e não se importem com isso, mas mostrando como é diferente que o meu conjunto de dados, o algoritmo que eu estou usando, mas que o processo de treinamento é o mesmo. A cada iteração, eu vou reduzindo esse erro, poderia ser algo semelhante assim, a acurácia, né? O quanto eu estou acertando, e com o tempo ele vai reduzindo. E ele sozinho. Então, isso que é o aprendizado, e isso que é a beleza da área, que é, eu não estou criando nenhum conjunto de regra aqui. Eu não estou fazendo, se o X for maior que tanto, menor que tanto, o Y é tanto, eu estou deixando que o próprio histórico dos meus dados, a partir de um algoritmo, mostre qual que é a melhor relação. E aqui é isso que vai acontecer. Chega um ponto que já não muda muito, e aí eu já posso parar ele e falar assim, pronto, eu tenho um modelo. E aí, o que a gente fala assim, são vários algoritmos, algoritmos de machine learning. Isso aqui é um algoritmo. O outro algoritmo que a gente vai ver aqui é um dos meus. Na verdade, a gente vai ver um outro conceito. O outro modelo é daqui a pouco. E agora, a gente criou um modelo. E lembra que eu comentei? Eu estou usando uma reta, que é a regressão linear simples, para tentar modelar uma relação não linear. Tá claro para vocês que essa relação é não linear? Que ela não é uma retinha bonitinha? Uhum. O que acontece aqui? Isso aqui já chama underfit. Eu estou usando um modelo muito simples para o meu conjunto de dados. Então, assim, é um resultado ruim. Eu vou estar sempre errando os valores, mas eu estou sendo conservador, eu estou usando um modelo simples. Esse aqui já poderia ser um ajuste melhor. Já, dependendo do caso, eu já poderia usar na prática esse aqui, que é o regressão quadrática que a gente usou agora há pouco. Esse aqui parece que teve um melhor ajuste, mas já pode ter um risco do que a gente chama de overfit, que é, eu faço um modelo muito complexo, que é até difícil explicar ele, e eu começo a fazer previsões erradas. Vou dar um exemplo no set. Vamos pegar o data point 3 no X. O meu modelo estaria falando que ele estaria ali próximo de -1, talvez. Mas se eu olhar a sequência dos meus dados, ele não estaria próximo de -1. Então o modelo já está errando muito. Vamos pegar um caso mais extremo, 9. Eu olhando os dados, eu imagino que o próximo data point estaria por aqui, nessa região. Ele poderia estar aqui, mas ele não vai estar aqui. Então, eu estou usando um modelo muito complexo para um conjunto de dados simples. E ele está errando muito. Aqui ele está acertando perfeitamente. É um modelo muito bom aqui. Mas não é um modelo que consegue generalizar. Naquele conjunto de dados, como eu botasse na prática e chegasse um caso que o x é igual a 4, ia dar um valor muito ruim. Ia parar o processo. Então, por isso que a gente tem que separar em treino e teste e ter modelos que vão se adequar aos nossos dados. A gente tem que conhecer os nossos dados para escolher o melhor modelo. Se é um modelo simples, esse aqui está ótimo. Funcionou. Parece que faz sentido. Aqui já é um sobreajuste, que é o overfit, que já não funciona bem na prática. Isso aqui já nem se fala. Aí ele espanou total. E a gente vai ver um exemplo num algoritmo muito simples, mas é um dos mais poderosos na prática, que são modelos de árvore. A gente vai ver agora como é que uma árvore de decisão está aprendendo. Ela vai fazendo cortes em cada eixo X. Em cada parte do eixo X, ela vai fazer uma média nos valores Y. Esse aqui é um pouquinho mais chato de entender,
Mas, de novo, ele tá aprendendo. Isso aqui a gente não tem que falar nada, a gente não tem que falar nada no nosso conjunto de dados, ele sozinho está se adequando. Mas eu estou falando no modelo, ó, se o x for menor do que 1,8, o valor do y é 6, mas 5 alguma coisa ou 6. A gente vai achar ele daqui a pouco, esse número. Vamos ver. E agora, a árvore, eu posso ter ela em diferentes níveis. Ou seja, uma árvore mais rasa, ou seja, eu tenho menos níveis de altura. Pensa uma árvore assim, if else. Se a altura é maior que tanto, vai para a esquerda, eu vou para a direita. Que é a árvore de decisão super simples que a gente tem aqui. Se o x for menor que 2,8, vai para esse lado. Se for menor que 8, vai para esse lado. Se o x for menor que 3,3, vai para esse lado. Se não for, vai para esse lado. O final da árvore é o resultado. Então, é assim que uma árvore de decisão vai sendo treinada. É um dos algoritmos mais poderosos que tem na prática. Mas ele é muito propenso a overfit. A gente vai ver um caso prático aqui. Um exemplo. Aqui é um modelo mais simples. A altura é 6. Aqui a altura é 12. Ele é um modelo mais complexo. A cada altura, ele encontra novas relações. Tá vendo que o meu, meu erro de treino é 1,19 e aqui é 1,13? Esse aqui é melhor. Na prática, eu escolheria esse. Só que olha o teste. 1,39 e esse é 1,64. Essa diferença brusca é um sinal de overfit. E o sinal que no meu dado de teste está maior do que esse aqui, que é uma árvore menor, é um sinal de overfit também. Então, esse aqui não seria um modelo bom na prática, e eu deveria escolher esse, mesmo ele sendo um modelo menos complexo. E o legal da árvore é que a gente pode ver essas quebras. Então, muitas vezes, a gente criou o lead scoring. O pessoal quer saber, mas quais são as variáveis importantes? Na prática, isso já aconteceu comigo, a gente fez a árvore, fez a quebra. E mostrou, olha, nosso modelo entendeu que a variável mais importante é o tempo entre ele virar lead e a primeira ligação. Isso aqui é a coisa mais importante. Então, vamos atuar para que esse tempo reduza ainda mais. Vamos focar nisso aqui, que é a variável mais importante para fechar o negócio. E a árvore... Pode falar, Pode falar. Lucas. Não, eu ia falar só do overfit, assim, André, que só para o pessoal ter claro, assim, o conceito overfit nada mais é do que quando, nesse momento de treinamento ali, que está acontecendo esse processo do machine learning, ele memoriza aquela informação. E aí isso é um problema, por quê? Vamos lá, vamos pensar assim, ó, talvez para simplificar ali. Vocês estão criando um modelo de previsão de fraude, beleza? Para prever a fraude, fraude ou não fraude. Nesse processo aqui que a gente está treinando e testando o modelo, a gente não passou o modelo para produção ainda. Beleza até aqui? A gente não passou ele para produção, a gente só está olhando ali e comparando como que está sendo os resultados com os dados que a gente está... Que eu vou chamar assim de dados estáticos, porque a gente recortou esse dado nesse primeiro momento para começar os testes. Quando esse projeto, esse modelo vai para produção, se ele não encontra as mesmas características que estavam anterior, ele começa a errar. E aí que está o problema do overfit, que é ele aprendeu, ele memorizou, tem um overfit e tem um data leak também direto, que é quando você começa a também ter algum tipo de vazamento nesse momento de treino e teste. E se você tem um vazamento do dado, quando ele for para a produção, ele não vai encontrar aquela mesma informação. Porque o modelo já está em produção, ele já está numa API, ele já está sendo utilizado de fato, com novos dados entrando ali. A gente tem dois conceitos, que são dados streaming ou em batch. Então, você já tem dados chegando ali, novos dados chegando, talvez até um pouco ali. Por isso que na hora que você perguntou, Pri, sobre dado D+1, D-2, eu associei ao dado novo que está entrando. E esse dado novo, ele é diferente. O dado, ele muda. Só pegar esse exemplo da casa aqui que o André está mostrando. O pessoal treinou um modelo, né? E ali, entre pandemia e pós-pandemia, o negócio começou a avacalhar, porque você começa a ter novos dados entrando. E o dado, a gente brinca que o dado ele não é um organismo vivo, mas ele é vivo, sim. Ele muda com base nas regras de negócio, com base no mercado. Então, esse overfit, assim, o problema é dele memorizar o dado
sem que quando a gente for para a produção a gente tenha ali de fato aquela informação. Aí é um problema. Que aí a Perfeito. métrica lá de MSE e a acurácia com certeza vai piorar. Beleza? Perfeito. É exatamente isso. Então, todas as técnicas é para quê? Para quando a gente colocar em produção, a gente ter um resultado similar ao que a gente obteve aqui no laboratório. É muito frustrante você criar um projeto, colocar em produção e ele está muito pior do que você esperava. É frustrante para todo mundo. E então, o que esse modelo complexo está fazendo? Ele está encontrando alguns padrões aqui que ele não precisava encontrar. Se só tirar uma média desse percurso aqui era melhor do que tentar fazer essa minhoca aqui que ele fez. Então, o que me ajudou muito, e eu vou falar de uma forma bem grosseira,